Imaginou que tu vou sentar aqui. Vamos fazer um. Vamos lá, vai ser bom, hein? Imagina, comendo amendoinzinho e jogando um dominózinho. Bom dia a todos os irmãos. 40 dias depois nós voltamos à casa do Senhor para a adoração. Eu convido a todos a inclinar as frontes e vamos falar com o nosso Deus. Pai amado que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de voltar à tua casa
casa esse santo tempo para exaltar o teu santo nome. Aceite aqui os louvores que serão oferecidos. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Voltemos e adoremos ao nosso Deus. Convido a todos a entoar o cântico 437. Estamos no grupo pequeno, mas vejo muitos anjos no nosso meio. Hino 437, Vitória em Cristo com todo entusiasmo.
bom estar aqui. Poucas pessoas de volta nessa casa de oração, sempre respeitando as melhores regras atuais. Fiquemos juntos, nada de abraços efusivos, lavem as mãos, passem álcool, usem máscara, menos nós que estamos aqui na frente. Mas não se enganem, um dia nós sairemos dessa casa para não voltar mais. Amém. E continuando essa escola sabatina que já começamos, vamos cantar um coro do ano passado aqui, Não Há O Que Temer. Mas vamos seguir, não é esse? Esse é iluminário. É do Adoradores, né? Do Adoradores. Não há o que temer. Temos aí? Tem. Eu sou o Senhor.
isso, vamos passar o informativo, que saudade do informativo. Temos um informativo em vídeo e as ofertas nós só tiraremos depois, tá? Na hora da sequência da programação. Por favor, o informativo. Sai na área de trabalho. Informativo Mundial das Missões. 2 filhos inesperados. Halina tinha 42 anos quando soube que estava grávida de 5 meses e decidiu procurar um médico para abortar. Ela já tinha outros 2 filhos e na Polônia o aborto é permitido em alguns casos. Por isso, Halina decidiu pelo aborto. Mas quando seu marido, Władysław, soube da gravidez, ele suplicou: "Por favor, não faça isso!" Depois de muito conversarem, Halina aceitou ter o filho e Adam nasceu saudável, sem complicações. Impressionada, Halina decidiu frequentar a igreja que o marido era membro, a Igreja Adventista, e pouco tempo depois foi batizada. Vários anos se passaram e então Halina conheceu um garoto deficiente chamado David, de um orfanato. Poucos meses antes, ela havia apresentado sua tese na faculdade sobre como cuidar de crianças deficientes, e isso tocou seu coração. Halina e o marido decidiram levar o garoto para passar o fim de semana na casa deles, e David amou a família. Na hora de retornar para o orfanato, o garoto se agarrou na cadeira e chorou. Ele não queria voltar. A família começou a pensar em adoção, e Adam, o filho mais novo, foi quem mais apoiou a ideia. Logo, um juiz aprovou a adoção, e em julho de 2009, David chegou oficialmente à sua nova casa. Todos estavam felizes. Então o garoto começou uma série de cirurgias para permiti-lo andar, mas os médicos eram sempre céticos sobre isso. Entretanto, para Halina, se fosse da vontade de Deus, aconteceria um milagre. E foi o que aconteceu. David hoje tem 17 anos, consegue andar e no ano passado distribuiu 200 livros missionários em seu bairro. Em 2017, nossas ofertas ajudaram a construir um estúdio de televisão para a Hope Channel na Polônia. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre iremos ajudar a construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, no Chipre. Sejamos liberais. Nós vamos tirar as ofertas no segundo momento, tá bom, pessoal? Eu chamo o Informativo Mundial das Missões de Testemunho de Cristo Devoto. Eu já aproveito para convidar o pastor Rodrigo Paixão, que hoje terá, como eu gosto de falar, o desafio de compartilhar o estudo dessa semana em 10 minutos. Não sei como faremos, mas vai ser legal. Obrigado por ter aceitado o convite, pastor. O tempo é todo do senhor. Não teremos perguntas, né? E não podemos levar os microfones, tá? Obrigado, pastor. Deixa eu pegar aqui. Olá, bom sábado. Bom, a lição desta semana, ela foi uma lição muito especial, porque ela tocou em alguns pontos que nos ajudam a compreender bem como que nós devemos nos direcionar em relação à Bíblia. E o primeiro aspecto que algumas pessoas elas trazem de problema é a tradição. Olha só, tem um credo religioso por aí que eles falam assim: é a tradição, a Bíblia e o magistério juntos. Ou seja, a tradição ela tem um peso de igualdade tal qual a Bíblia. Só que quando nós vamos à Bíblia, nós temos um texto que ele é singular. Eu quero convidar você a abrir em Marcos, no capítulo 7, no verso 13, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da tradição. Olha só o que Jesus ele vai falar sobre a tradição ligada ali com os fariseus da época. Então ele diz assim: invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes
e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, Jesus, ele olha para os fariseus que tinham um hábito um tanto peculiar. Não sei se você conhece essa questão histórica. O que eles faziam? Eles chegavam antes de comer, colocavam uma gota de óleo na palma da mão, ela escorria pelo seu antebraço, até quando chegasse no cotovelo e ela caísse no chão, então eles estavam purificados. Para quê? Para depois comer. Então Cristo olha para aquilo e fala: queridos, isso é hipocrisia. Vocês estão suplantando a Deus, a Bíblia, em prol de uma tradição, e ainda acusam aqueles que não fazem como se fossem pecadores. Ou seja, então qual o problema da tradição? É quando ela suplanta a palavra de Deus, e isso não é algo que nós devemos fazer. Agora, quando nós pensamos na experiência, tem um livro muito bacana que eu estimulo vocês a lerem, chamado Cristãos em Busca do Êxtase, pastor Vanderlei Dornelles. O que ele fala? Há muitas pessoas que estão buscando uma experiência sensorial, sobrenatural em relação à Bíblia, em relação a Deus. Quando Deus nos convida a ter um culto racional, Deus nos convida a olhar para a sua palavra e compreender aquilo que está escrito, não através de uma experiência sensorial, mas através de uma experiência racional de estudo da Bíblia. Então é algo que nós devemos então estar o quê? Preocupados e atentos. Agora, um outro ponto que é importante a gente pensar em relação à cultura. Por quê? Porque a cultura, ela é muito importante em que aspecto? Até uma frase muito assim comum em nosso círculo de igreja que diz assim: os do mundo, como se nós estivéssemos vivendo alheios a este mundo em que nós estamos aqui. Ou seja, os do mundo, como se a cultura não fizesse parte do nosso dia a dia. Nós não devemos ser ingênuos, irmãos, a pensarmos que a cultura não é algo que nós estamos a cada dia diante dela. Agora a pergunta é: a cultura, ela dita quem nós somos? A cultura, ela dita os nossos passos? Não. A cultura tem que ser o quê? Assim como Cristo fala, superior. Em que aspecto? A cultura bíblica. E o que é em relação à cultura? É o óculos que eu e você utilizamos. Deixa eu lhe dar um exemplo. Quando você vai na igreja de Corinto, tem lá, irmão Davi, um exemplo bem interessante. Paulo fala assim, que as mulheres deveriam não cortar o cabelo e usar o véu. O que isso quer dizer? As mulheres que eram prostitutas, elas tinham a cabeça raspada. Então Paulo faz assim, um detalhe de acomodação cultural para que as mulheres não cortem o seu cabelo. Para quê? Para que haja uma distinção entre aquelas que são de Deus e aquelas que têm uma vida diferente. Então, nesse aspecto, é um aspecto que de acomodação cultural. A pergunta é: em nossa cultura hoje, isso teria alguma diferença? Nenhuma. As mulheres usam cabelo curto, longo, pintado ou não. Por quê? Porque isso é uma questão de época, daquele tempo. Então foi um aspecto cultural. Deixa eu lhe dar um outro exemplo para você pensar. Em nosso país, nós temos em muitos estados um aspecto cultural, que é o carnaval. E alguns vão lá e dançam e participam. Nós, como cristãos, olhando para a Bíblia, seria algo que nós deveríamos participar? Aí não. Por quê? Estaria indo contra a nossa mensagem, porque é uma festa da carne. É uma festa que tem princípios totalmente difusos daquele que nós acreditamos. Mais um exemplo para a gente fechar essa parte. Lá na Ilhas Faroe, que é uma ilha da Dinamarca, eles têm um hábito muito estranho. Quando os rapazes eles passam para a maioridade, eles recebem um arpão do seu pai e eles vão próximo ali em uma ilha X e começam a matar baleias e golfinhos, e o mar fica ensanguentado. Por quê? É um aspecto que agora eles passam dessa idade juvenil para a maioridade. Uma coisa bizarra, macabra, diabólica. Quando eu olho para a Bíblia e a defesa da vida que ela faz, isso é algo que eu não tenho que participar, porque está fora. Então entendeu qual que é a diferença entre a cultura de um lugar e como que a Bíblia ela tem que suplantar essa cultura? Então nós devemos então ter esse olhar. Agora um outro aspecto que é muito importante é em relação à razão. Quando eu olho para a razão, eu me lembro de um filósofo chamado René Descartes. Até por dizer assim que nós deveríamos descartá-lo historicamente, pastor Gerson, mas infelizmente não é possível, né? Ele escreveu algumas coisas que arrebentaram com a teologia cristã. Quando nós chegamos ali no século XVIII, XIX,
alguns teólogos vão olhar o que ele escreveu e vão agora criticar tudo aquilo que a Bíblia tem. É o chamado racionalismo ligando com a teologia liberal. Então agora o que eles vão falar? Bom, a Bíblia fala de um Deus que encarnou numa mulher. Então isso não tem como pensar, é irracional. Fala de um Deus que morreu numa cruz e ressuscitou. Isto é irracional, vou jogar fora. Então tudo aquilo que é um fenômeno na Bíblia sobrenatural, esses camaradas agora fazem o quê? Eles tiram fora. Ou seja, se não for algo racional, eu devo tirar fora, eu aborto. E quando nós vemos a Bíblia, nós encontramos nas suas páginas, desde a primeira até a última, aspectos sobrenaturais. Por quê? Porque Deus é um Deus que é sobrenatural, é um Deus que age e atua de forma espiritual, de forma do milagre. Então, essa razão está fora. Não que nós não devemos ter razão para estudar a Bíblia, porque até mesmo Deus nos convida a um culto racional. Só que essa razão, ela não pode rasgar as páginas da Bíblia. E finalmente, aquilo que eu julgo mais importante, que é nós olharmos principalmente para a Bíblia e para a sua mensagem. Esses dias eu estava lendo uma mensagem que dizia assim, que o cristão que está no processo do discipulado, a Bíblia ela é a mamadeira do cristão, ou seja, ela é aquela que nos alimenta diariamente, é aquela que nos auxilia a compreender o caminho de volta para casa. E ela mais tem uma mensagem em Testemunhos Seletos que ela vai dizer assim, que a Bíblia ela nos aproxima da mente do Criador. E quando nós estamos próximos à Bíblia, o que a Bíblia faz? Ela sintoniza a nossa rádio, o quê? Na antena espiritual, para encontrar com Cristo, na sua mensagem, para que nós nos aproximemos ainda mais do conhecimento eterno. Ou seja, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Nós, como cristãos, devemos defendê-la, assim como um dia Martinho Lutero levantou-se e defendeu sola Escritura, somente a Escritura. Por quê? Porque a Bíblia ela é esse caminho que nos apresenta a mensagem eterna. Eu queria ler aqui para a gente finalizar uma frase que eu achei muito apropriada na lição de sexta, e ela diz assim: em sua palavra Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. Eu e você não temos tudo para matar nossa curiosidade na Bíblia, mas nós temos tudo aquilo que é suficiente para a minha e para a sua salvação. Oxalá que a cada dia possamos nos debruçar neste livro sagrado e dele buscar conforto, alento e a salvação que há em Jesus. Amém. Foi quase seguindo os 30, né? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. No segundo momento, nós vamos repetir, né? Repetiremos. Gostaria de convidar agora a Nicole. Ela vai nos agraciar com a mensagem musical no louvor ao nosso Deus. Microfone para a cantora. Agora cada um tem um microfone, né? Então esse é meu, tá? Inclusive vou levar para casa, ficar com ele para cima agora. Obrigado, João. Pode ainda ter final feliz.
que sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua, quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, o meu final feliz, o meu final feliz. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, Vamos lá? comigo sentar e vamos quietinhos ficar. Estando aqui Só chega um pouquinho para cá. Isso. Feliz sábado. Hoje nós temos só 3 crianças, mas nós vamos ter o nosso momento mesmo assim. E eu estou vendo que vocês estão todos de máscara. Isso porque nós temos normas que nos protegem de um problema que está acontecendo em todo o mundo, né? E para nós vivermos saudáveis, nós precisamos seguir algumas normas. E hoje eu vim falar para vocês de uma das normas que Deus deixou para que nós fôssemos felizes também. Que dia que é hoje? Hoje, eu sei que vocês estão com dificuldade de falar comigo, né? Vocês estão distantes e também com a máscara. Mas hoje é o sábado, muito bem. E vocês sabem que quando Deus deixou as leis dele, as normas dele, ele deixou uma lei para nós que fala sobre o sábado. E eu quero ver se vocês sabem que coisas são legais nós fazermos no sábado e que coisas não são legais nós fazermos no sábado. Vamos lá, eu trouxe algumas coisas aqui, ó. Sábado é dia da gente fazer tarefa da escola? É? Não. Sábado é dia de eu ler histórias bíblicas, montar um quebra-cabeça com a história bíblica, é? Posso?
eu ficar respondendo os meus pacientes? Você vai ficar feliz? Não, né? Deus separou o dia de sábado para nós ficarmos juntos dele, fazermos coisas que nos aproximam dele. É por isso que existem algumas coisas que não são legais fazermos no sábado, porque elas distraem a nossa mente e impedem que nós nos conectemos com Jesus. Nós vamos agora fazer uma oração agradecendo a Jesus pelo sábado que Ele criou para nós e vamos pedir a Ele que nos ajude a santificar esse dia conforme Ele colocou na sua palavra. Vamos fechar os olhinhos? Querido Deus, muito obrigado pelo dia de sábado, esse dia tão especial. Ajude-nos a sermos obedientes à Tua palavra, guardarmos os Teus mandamentos e santificarmos esse dia como o Senhor deseja. Nos dê um sábado feliz hoje e nos ajude a sentirmos a Sua companhia. Em nome de Jesus, amém. Agora vocês já podem retornar, tá? Provai e vede. História de hoje, de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro, e tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não, o senhor está despedido, pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido e, por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse no julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo.
Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado no sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos aprende a cozinhar e sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse e aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com o salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Salmos 96:8 nos traz o seguinte texto: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Eu convido os diáconos a colocar-se em pé. Nós vamos orar nesse momento, e aqueles que trouxeram seus dízimos das ofertas terão a oportunidade de participar da adoração nesse momento. Pai amado que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Aqui viemos para te adorar, e nesse momento queremos fazer na forma da entrega dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor possa ser exaltado com esse emblema das quais nós participamos nesse instante. Aproveito também, Senhor, para pedir que o Senhor possa ungir o pastor Gerson, que tomará daqui a pouquinho, assumindo o púlpito e abrindo a tua santa palavra. Inspira-o para que ele possa falar somente da tua pessoa, da tua glória, do que o Senhor pede para que possamos aprender de ti. Por favor, que aqui possamos receber lições divinas e sair daqui renovado no teu Santo Espírito. Essas peças que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Um feliz sábado. Eu sei que muita gente está perguntando se eu vou, ou se perguntando se eu vou falar de máscara ou sem máscara. Eu vou falar sem máscara, mas vou explicar o porquê. Aqui na Igreja Central, nós estamos utilizando um microfone para cada pessoa, ou seja, os microfones são individuais e principalmente eles são higienizados, né? E eles também estão sendo trocadas essas cápsulas aqui de proteção e para cada um usar o seu microfone individual. E acima de tudo é porque a nossa determinação aí do governo estadual é que os participantes e colaboradores utilizem a máscara. E só que não há nenhuma recomendação específica para quem fala, até porque quem falar de máscara não é nada fácil. E principalmente quando você vai fazer um discurso um pouquinho maior. E a gente percebe isso quando vemos as declarações de governadores, de médicos, quando vão então fazer um discurso um pouco maior, abaixam a máscara para poder falar. Então nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que realmente seja aí a higiene e o cuidado seja bem estabelecido neste culto especificamente. Aqueles que estão na internet estão também preocupados com isso e por isso esse esclarecimento que nós estamos seguindo todos os detalhes ali das orientações governamentais do nosso estado, tá ok? Aqui de Santa Catarina. Eu quero dar um feliz sábado novamente a você. Você deve estar sorrindo aí por trás da máscara e que neste sábado você sinta a graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero só higienizar de novo aqui. Vou passar aqui o meu álcool em gel aqui, só um minutinho. Eu sei que o pessoal do som ali fica preocupado de eu passar um pouquinho o álcool em gel, porque minha mão ficou um pouco molhada no microfone. Pastor, isso é abrasivo. Mas fiquem tranquilos, isso vai dar mais segurança também para quem está assistindo. E hoje eu queria conversar com você acerca do tempo do fim. Penso que essa mensagem seria muito boa para este momento. Porque quem não pensou no tempo do fim quando começou essa quarentena? Tem alguém aqui que não pensou? Assim, não, isso não tem nada a ver, isso não afetou nada. Todos nós pensamos. E alguns ficaram pensando, agora acaba. Agora vai. E eu fiquei então pensando qual seria a mensagem apropriada para o dia de hoje. E o título da mensagem de hoje é a seguinte: Tempo do fim. Preocupação, precaução e ação. Que tal trabalharmos essas três palavras? Preocupação, precaução. Quando a gente fala preocupação junto com precaução, dá pânico, né? Dá uma trava-língua. Preocupação, precaução e ação. Vamos então abrir as Bíblias. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Não é o meu preferido. Meu preferido é o Evangelho de João. Mas eu gosto bastante do Evangelho de Lucas. Porque o Evangelho de Lucas é um evangelho diferente. Por mais que ele tenha muitas coisas de Mateus e de Marcos, ele é diferente porque o seu autor é diferente. Claro, o autor é Deus, mas o escritor é Lucas. E Lucas é o único gentil a escrever o livro sagrado. E o interessante é que no capítulo 12 trata especificamente de um período do fim, de como nós poderíamos viver o período do fim. E eu quero começar lendo o verso 54, que diz assim: Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva,
e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Mas Jesus parece mudar o teor do diálogo. Ele fala assim: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não saber discernir esta época. Você parou para pensar nisso? Eu gosto muito dessas expressões aqui, porque recentemente, na verdade há 1 ano e meio mais ou menos, eu fui ao Ceará, estado do Ceará, e fui especificamente numa cidade chamada Itapajé. Penso numa cidade pequena. Uma cidade pequena, uma cidade bem estruturadinha, mas que tem culturas diferentes da nossa. E eu fui para a Serra, onde moram os avós da minha esposa. E eu fui para lá. E, por incrível que pareça, eu passei frio no Ceará. Você já imaginou? A serra estava frio, assim, teve um dia que choveu muito. E eu estava brincando com o pessoal lá, com os nossos familiares, e eu então fui até o terreno. Eles têm um sítio lá, e eu fui até o terreno para brincar de bola. E sabe o que aconteceu? A avó da minha esposa, a dona Abigail, disse assim: Gerson, volta para cá. Eu disse: por quê? E ela me disse: olha, quando a chuva cai e passa, sobe um vapor da terra e isso te deixa gripado. Eu falei: como é? Nunca tinha escutado isso. Ela falou: é. E eu vou dizer mais, amanhã vai dar uma esfriada. Incrível. Eu não ouvi muito ela e segui para o terreno. E no dia seguinte estava frio e eu estava o quê? Gripado. Começando a ficar gripado. Mas eu sempre levo ali uma vitamina C para aumentar a imunidade, e já tomei a vitamina C para dar chupei umas laranjas e já fiquei melhor. Mas é interessante que parece que os mais antigos sabem quando vai chover, vai fazer frio, sabem quando o tempo vai mudar no mesmo dia. E Jesus diz assim: se você sabe que o tempo vai mudar acerca do que acontece nessa terra, como você não pode discernir as coisas espirituais? Verso 57 de Lucas 12: e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Por que nós não julgamos por nós mesmos o que é justo? Seria este momento da grande pandemia do Covid-19 o último momento da história dessa terra? Seria este nosso culto um prenúncio do que vai acontecer nos últimos momentos da história dessa terra? Na verdade, para muita gente, o que está acontecendo traz preocupação. Estava falando com um jovem, ele me disse assim: pastor, eu não sei se eu estou preparado para o que está acontecendo. Estou alguns dias em casa, confinado, já pensei muito e eu chego a uma conclusão: não estou muito preparado para os eventos finais da história. Se essa pandemia, se tiver só acontecer algo pior do que essa pandemia, eu já não aguento. É muito complicado. Para mim não dá. Mas eu quero estudar um pouquinho mais esses textos com vocês. Lucas capítulo 12 é um texto apocalíptico, pois aqui fala dos sinais dos tempos, mas eu quero tratá-lo de uma forma um pouquinho mais completa, um pouquinho mais ampla, porque nós falamos e nós pregamos que o texto sempre tem que ser interpretado dentro do seu quê? Contexto. Então vamos ler o contexto de Lucas 12? Quero começar no verso 22. Claro, eu poderia começar um pouquinho antes, mas eu não quero fazer todo o escopo aqui, fazer uma exegese com vocês. Quero apenas dar um pouquinho mais de
base para a nossa mensagem hoje. Verso 22 diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não faça o quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao vez de o quê? De vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Você pode acrescentar um dia a mais na sua vida, sim ou não? Você pode acrescentar alguns minutos a mais na sua vida, sim ou não? Não. E aí a pergunta de Jesus é: por que você fica preocupado então? Acerca do tempo do fim, a preocupação é inútil. A preocupação não vale de nada. Ela não ajuda. Na verdade, a preocupação, ela só atrapalha. É interessante que, em tempos de pandemia, nós vemos o seguinte: as pessoas preocupadas, sem dormir. E por não dormirem, tem a sua imunidade o quê? Piorada, baixada. E o que acontece? Fica mais suscetível às doenças. E quanto mais suscetível às doenças, o estresse vai fazendo o quê? Acabando com a saúde das pessoas. Preocupação. O grande problema é quando a preocupação toma conta do cristão. E quando ela toma conta do cristão, acabou a história. Sabe por quê? Porque mostra em quem realmente confiamos. E tem uma frase, um ditado popular que diz assim: quer uma mão que te ajude? Procure no final do quê? Do seu braço. Não, o cristão não é assim. Quer uma mão que te ajude? Procure aonde? No céu. O fator do cristão não é a autoajuda, mas é a ajuda do alto. O cristão não se preocupa porque ele confia em alguém muito superior que pode nos ajudar e nos manter firmes. Na questão do tempo do fim, preocupação deve ser eliminada. É claro que muita gente fica preocupada porque não tem se preparado, não tem se dedicado tanto às coisas espirituais, e ela sabe disso. Mas lembra que o Jesus que nós cremos é o Jesus que tinha acabado de ver uma mulher adúltera jogada ao chão, e ele diz o seguinte: olha, perdoados estão os seus pecados, vai e não pecas mais. Ela tinha acabado de adulterar. E o que ele disse? Vai e não pecas mais. Quando a preocupação entra na interpretação, no tempo do fim, sabe o que acontece? Acontece uma mudança do que é Deus, de quem Ele representa. Nós começamos a interpretar Deus como juiz e não como Deus de amor. Acerca do tempo do fim, as preocupações devem ser o quê? Eliminadas. Segunda coisa então, segunda palavra: precaução. Preocupação tem que ser eliminada. E agora o que precisamos? Precaução. E agora eu queria ler este texto com vocês. Verso 29 de Lucas 12. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitais delas.
E a grande precaução para a interpretação do tempo do fim é o seguinte: buscai antes de tudo o quê? O seu reino. Em Mateus 6,33 diz o que mais? E a sua justiça. E essas coisas vos serão o quê? O que será acrescentado? O comer, o beber e o vestir. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o quê? O seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Já imaginou? A gente preocupado aqui em vender para manter o recurso, para manter o patrimônio. Cristo fala assim: não mantenha o patrimônio, vende e dá. É claro que Cristo fala isso para mostrar que nada deve nos impedir, nada, de buscar o reino de quem? De Deus. E diz assim: fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus. Essa é a preocupação. Preocupação não, essa é a precaução. Busque bolsas que não se desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o quê? Precaução. A precaução é precaução. Eu não posso falar perto de preocupação, que me atrapalha tudo. A precaução deve ser o reino, o investimento no reino. Você já percebeu que comprar uma Bíblia de R$100 é muito, mas comprar 2 pizzas de R$100 é barato? Você quer estar precavido? Invista no reino. Mas a última palavra é ação. Preocupação, precaução e ação. O tempo do fim requer ação. E o que nós precisamos entender hoje é o seguinte: é que eu e você precisamos nesse tempo de ação. Ação. Qual tipo de ação? O verso 35 de Lucas 12 diz: cingido esteja o vosso corpo, vestido o corpo. E o que mais? E acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor. A grande ação aqui está em esperar. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier o Senhor e bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre como? A espera tem que estar acompanhada da vigilância. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-vos, servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Eu não tenho mais tempo para trabalhar um pouquinho mais nessa mensagem, mas eu tenho que te dizer algo para você que está na internet, para vocês que estão aqui nessa igreja. O fato é que a grande ação é esperar e vigiar. Enquanto esperamos, vigiamos. Essa pandemia não deveria ter nos causado preocupação, mas devia ter nos causado ação. Pois nós já estamos prontos para um Senhor que se aproxima, nós já estamos acompanhando esse Deus que se aproxima. O fato é
pessoas voltem a viver a vida como vivia antes desta pandemia. E este é o grande problema. Elimine as preocupações. Coloque em sua vida as precauções espirituais e haja. Eu quero terminar lendo o verso 38 de Lucas 12. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabem, porém, isso: se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa palavra para nós ou para os outros, ou para todos? Senhor, essa palavra é para nós, os judeus, os fiéis, os que estão nos seus caminhos, ou é para os de fora? Verso 42, Deus, ou melhor, Jesus dá a resposta. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, Pedro? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Se a pergunta que você está fazendo nesta manhã é se essa mensagem é para você ou para os de fora, a resposta de Jesus é clara. Quem é o servo fiel e prudente? São os de fora? Quem é o servo fiel? São os de dentro? Se é os de dentro, chegou a hora de agir. Chegou a hora de anunciar o reino. Chegou a hora de dar o sustento no momento certo. Chegou a hora de nos levantarmos e anunciarmos o evangelho do reino, sem preocupação, apenas com ação. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E o maior bem que o Senhor tem são pessoas para o reino eterno. Quer você agir? Está disposto para agir? Se sim, eu gostaria que você se levantasse aí onde você está. E você que está em casa assistindo pela internet, eu queria que também você se levantasse, disposto a agir, disposto a anunciar, disposto a declarar que o Senhor logo vem. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Poderoso Deus e Pai que estás nos céus, elimine, por favor, as preocupações que temos diante da nossa vida, mas coloque em nós agora, diante desta pandemia, a oportunidade de nos precaver das influências do mal, nos precaver, tendo realmente o alimento espiritual guardado em nosso coração, para que nada nos tire o reino eterno, e que por fim, ó Deus, possamos agir, levando o evangelho a todas as pessoas desse mundo, para que venha o fim, em nome de Jesus. Que você tenha um feliz sábado e que a cada dia a graça do Senhor te alcance, em nome de Jesus.